Não é porque sempre se falou de certo modo ou sempre foi de determinado jeito, é que as coisas estejam certas e que elas não precisam ser modificadas. Se fosse desse jeito, a gente não tinha nem aprendido o vocabulário, né? A gente ainda estaria lá na Era das Cavernas grunhindo uns pros outros. Oi, aqui é o Gabi, tá começando mais um vídeo aqui na 20 e poucos, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade. Ou, pelo menos eu tento. Como sempre, barulhos estranhos são os meus cachorros brincando, porque eles resolvem brincar na hora que eu vou gravar o vídeo. Hoje, a gente vai conversar um pouco sobre coisas transfóbicas, né? Eu já falei aqui um pouco sobre coisas preconceituosas, já falei um pouco sobre minha transição. Então hoje a gente vai falar sobre situações mais pontuais que já aconteceram comigo, que já aconteceram com amigos meus e que acontece com todo mundo que é trans no país que a gente vive. E uma coisa que eu acho importante, né, antes da gente entrar nos exemplos, é a gente voltar, né, retomar a falar sobre o que é um preconceito, o que é uma transfobia, uma gordofobia, coisas que eu já falei, né, em outro vídeo, mas só para deixar claro aqui. Um preconceito, né, um ato de preconceito, ou uma transfobia, uma LGBTQI-fobia, né, vamos dizer assim, é quando as pessoas elas são impedidas de ter acesso a coisas que todo mundo tem na sociedade por conta de determinada característica. Né? Então, no caso, né, da transfobia, é por ser trans, né? No caso de pessoas gordas, é a gordofobia. Então, o preconceito que a gente está falando nesse caso é quando algum grupo, né, não consegue ter acesso a coisas básicas por conta de uma determinada característica. Não é porque sempre se falou de certo modo ou sempre foi de determinado jeito é que as coisas estejam certas e que elas não precisam ser modificadas. Se fosse desse jeito, a gente não tinha nem aprendido o vocabulário, né? A gente ainda estaria lá na Era das Cavernas grunhindo uns pros outros. Então a primeira categoria, né, de transfobia que eu queria abordar aqui é sobre algumas frases e algumas coisas que a gente escuta no dia a dia que você que é uma pessoa cis, e está assistindo esse vídeo, pode achar que não tem problema, mas de fato tem muito problema. O primeiro exemplo é que é muito comum que quando pessoas cis não têm contato com pessoas trans e elas descobrem que essa pessoa é trans, elas falam assim, nossa, mas você nem parece trans, como se isso fosse um elogio. Sendo que isso não é um elogio. Quando você fala isso, parece que a pessoa disfarça tão bem que ela nem é trans. Sendo que isso é completamente preconceituoso, né? Até porque, por exemplo, tem pessoas trans que não se hormonizam e elas não são menos trans por causa disso. Então quando a gente fala isso, não é um elogio. Então isso são coisas que vocês não devem falar, assim, né? Tipo, nem parece trans, ou, nossa, eu podia jurar que você não era trans, nossa, não queria saber se você não falasse, coisas dessa forma, né? Não, evitem esse tipo de coisa. Uma outra coisa também, infelizmente, que é muito comum da gente ouvir, é o tal do homem de verdade e mulher de verdade. Isso, geralmente, está ligado a alguma conversa, algum contexto que a gente está falando sobre o sexo biológico, né, sobre genitália. E como eu já falei também aqui nesse canal, ser homem, ser mulher de verdade não tem nada a ver com a genitália. E de novo, esse lance de ser homem de verdade, mulher de verdade, você tá falando que a pessoa trans ela não é de verdade, né, que ela é uma coisa falsa. Isso cai em outro problema, porque a gente sempre vê histórias de por exemplo, na mídia eles costumam muito usar isso, que é mulher transexual engana parceiros, ou se você tem conhecidos que namoram pessoas trans e descobriram depois que essa pessoa é trans, aí fala que a pessoa foi enganada pela pessoa trans. Tem até aquele meme, né, do S-Lada Bino, né, quando enfim, você vê uma mulher trans, isso é mais voltado com mulheres, porque infelizmente elas sofrem mais na sociedade que é machista, né? E por que isso é tão errado? Porque ninguém tem a obrigação de contar para as outras pessoas, seja elas quem forem, se elas são trans ou não, né? E isso não deveria ser uma coisa que pesa muito na sua opinião sobre aquela pessoa. Então, assim, a pessoa não tem nenhuma obrigatoriedade de contar se ela é trans ou não. Você que é cis, você não chega por aí se apresentando, olá, eu sou um homem cis, eu sou uma mulher cis. Então, uma pessoa trans não deve fazer isso, não deve precisar fazer isso. É claro que, por exemplo, como eu faço questão de falar que eu sou um homem trans porque eu acho que isso é importante como uma representação política, e é claro que eu sei que eu não vou sofrer grandes consequências por falar que eu sou trans, porque eu detenho aí uma série de privilégios que me botam nessa posição. Então a gente não tem que cobrar de pessoas trans que elas falam que elas são trans. Isso para qualquer pessoa, seja para namorado, namorada, no trabalho, isso não é uma obrigatoriedade, ok?
Uma outra coisa muito transfóbica, e aí eu não vou dar um exemplo específico, mas é mais uma situação, tá na hora da gente parar de fazer piadas que envolvam pessoas trans ou sacanear os colegas que se relacionam com pessoas trans. Isso é feito há muito tempo, né? Tipo, isso é uma coisa de humor antiga. Até teve um caso recente, né, da Marília Mendonça, que fez uma piada numa live e ela se retratou depois. Mas é porque essas piadas, elas acabam que corroboram muito para que pessoas que se relacionam com pessoas trans tenham vergonha dessas pessoas, né? E evitem falar sobre isso, e aí acaba que bota essas pessoas também em outra situação, as pessoas trans em outra situação, é muito complicado, uma questão super delicada. Então isso é muito transfóbico, quando a gente faz uma piada de qualquer cunho, assim, que envolva mulheres trans, travestis, homens trans também. Então também vamos parar que acho que a gente está em 2020 e a gente já tem tanta prova aí que dá para fazer humor com a mesma qualidade, né? Tipo, tão engraçado quanto, de uma forma até inteligente e sem ofender ninguém. Acho que a gente não precisa mais disso. Esses são alguns exemplos do que a gente fala no dia a dia, mas tem muito mais. E fica aí uma dica que é muito simples, tá? Se você tá na dúvida se é algo ofensivo ou não, pergunta, porque aí não tem como errar. Uma outra categoria que eu queria falar muito e que particularmente é que mais me irrita e me tira do sério é o que eu chamo de transfobia institucional. A transfobia institucional é a falta de amparo e de adaptações que não só o governo, mas até alguns órgãos privados não têm com pessoas trans. E aí você é impedido de utilizar diversas coisas que você paga por ou tem direito a, porque simplesmente não existe um sistema para isso. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem internacional por conta aqui do trabalho da 20 e poucos. Eu precisava tirar um passaporte e quando surgiu essa oportunidade eu estava no processo de mudança de nome e gênero, né? Inclusive tinha acabado de sair minha certidão de nascimento nova. Eu tinha pegado minha certidão de nascimento há menos de uma semana e eu entrei no site da Receita Federal e estava escrito lá que você poderia tirar o seu passaporte com a certidão nova, não teria nenhum problema. Tinha até lá o exemplo de certidão de casamento, né, que era mudança de nome. Não teria problema que você ia conseguir tirar o passaporte. Fui até o aeroporto, né, eu até paguei aquela taxa de urgência de passaporte. Consegui conversar com a delegada que estava lá, a delegada federal. Ela concedeu a urgência pra gente, porque ela tem que conceder a urgência. E aí eu sentei para fazer meu passaporte. Seria, assim, uma experiência única, porque a gente ia viajar pra Ásia. É um lugar, assim, que eu nunca imaginei conhecer. E aí eu expliquei que eu era uma pessoa trans, que eu tinha acabado de pegar minha certidão de nascimento nova, né, que eu tava ali com a certidão tinha 4 dias, e aí ela falou assim, mas você não tem nenhum documento com foto? Eu falei, cara, não tenho, porque eu acabei de tirar, não sei o quê. Aí ela, não, tudo bem. Aí eu ainda consegui conversar com a moça, ela foi preenchendo lá as coisas. Na hora que ela botou meu gênero masculino, apareceu uma caixinha pra ela botar o meu número do certificado de reservista. E aí eu falei, cara, mas eu não tenho isso, eu nem sabia que eu tinha que tirar isso, eu tinha pegado minha certidão há 4 dias, e aí simplesmente ela não podia fazer nada, porque era o sistema. Ela não tinha como não preencher aquela opção, o sistema ficava completamente travado para ela. Resultado, eu perdi uma grande oportunidade, que foi fazer essa viagem. A 20 e poucos fez a viagem, tá? Só eu que não fui, mas a gente conseguiu realizar o trabalho. Mas foi uma coisa que me deixou, assim, muito bravo. Porque foi realmente uma burocracia de sistema, sabe? Eu fico imaginando que, poderia ser uma coisa de deixar uma observação que depois da viagem eu teria um certo tempo para regularizar o meu cadastro, no caso voltar com essa informação, ou que isso fosse melhor explicado no site, para não ter que perder esse tempo todo resolvendo as coisas, né? Mas enfim, isso é uma burocracia. Um outro caso também que eu gosto de contar, na 20 e poucos a gente tem um plano de saúde, né? E como eu sou um dos sócios da 20 e poucos, eu pago meu plano de saúde. E eu pago meu plano de saúde porque eu espero ter acesso a ele. É uma coisa que eu tenho direito através do grande poder do dinheiro, não é mesmo? Eu precisava fazer um exame, que era uma ultrassonografia do útero. Liguei para marcar no laboratório, expliquei a situação, a menina marcou, e aí, beleza. Aí chegou lá o meu pedido de exame, fui lá fazer. Aí quando eu cheguei, já vi que ia dar problema. Porque quando eu cheguei no laboratório, tava falando que ia ser uma ultrassonografia de próstata. Falei, já vai dar problema, porque vai ver que eu não tenho próstata. Mas beleza, falei, não, mas
tudo bem, vamos lá, vou ter que explicar, não vai ter jeito. Aí cheguei lá naquele pré-atendimento que você faz, expliquei a situação, a menina foi e tal, e na hora de pedir autorização pro plano, o plano não autorizava o meu exame, não autorizava. Aí eu expliquei de novo, eu falei, olha, mas é que eu sou trans, isso significa que eu não tenho próstata, é realmente uma ultrassonografia do útero. Aí que ela entendeu a situação, nisso eu já tava assim, uns 40 minutos com ela, o plano não autorizava, aí ela ligou pro meu plano de saúde, explicou, ela até tentou mandar um caô falando que eu já era paciente lá há muito tempo, e o plano não liberou o meu exame. Resultado, eu tive que pagar o exame, mesmo pagando o plano de saúde, que por sinal não é uma coisa barata, né? Todo mundo sabe disso, e eu não tive acesso a isso. E além do mais, enfim, quando eu fui fazer o exame, a médica me fez perguntas assim super constrangedoras, né? Tipo, ela perguntou se a minha namorada não tinha falta de nada, não. Quantas vezes um médico perguntou isso pra vocês, pessoas cis? Então, assim, isso eu chamo de transfobia institucional, que eu acho que mais me irrita. E tem um monte de coisa aí que vocês não sabem que a gente passa com essa mudança de documentação, enfim, com cadastro, que são coisas muito simples de resolver, mas que as pessoas não se esforçam para resolver. Isso me deixa extremamente irritado. E a última coisinha que eu queria falar para vocês, e essa mensagem vai para vocês, todos os meus amigos jornalistas. Se vocês forem escrever uma matéria sobre pessoas trans, tem coisas que vocês não podem escrever. Por exemplo, mudança de sexo. Não existe a cirurgia, não é mudança de sexo. A cirurgia é uma cirurgia de readequação sexual. E é muito importante da gente mudar esses termos, especialmente na imprensa, para que as pessoas que consumem, né, as mídias comecem a entender de fato que não é uma questão de modismo, não é uma questão que a gente escolhe, não é uma questão banalizada, quanto alguns termos sugerem, né? Então, enfim, vamos tentar parar de usar alguns termos que são, sim, depreciativos para a comunidade trans e que não ajudam na nossa causa. Então, quando você for escrever uma matéria sobre uma pessoa trans, manda para uma pessoa trans dar uma revisada, né? Eu acho que esse é o mínimo de trabalho que a gente tem que ter na hora que a gente está fazendo uma pauta. Deixa aqui nos comentários, meus amigos trans, se tem mais casos que eu esqueci de falar, que eu tenho certeza que tem um montão, muitas histórias que eu tenho certeza que vocês vão querer compartilhar pra gente passar raiva aqui todo mundo junto. Se vocês têm dúvidas sobre algumas coisas, vocês, pessoas cis, ai Gabi, será que isso é transfóbico? Deixa aqui nos comentários. Esse post aqui é um lugar seguro para você tirar todas as suas dúvidas sem ser julgado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha agregado de alguma forma para vocês, e eu vejo vocês na semana que vem. Aqui é o Gabi e até o próximo vídeo. Tchau!